bom, né, queridos? Deus nos deu esse privilégio de termos pessoas a quem nós podemos cuidar, educar, ensinar. Que Deus seja louvado por podermos participar desse mistério da vida. Hoje vamos ter um ensino sobre isso, queridos. Abram comigo em Gênesis capítulo 3. Será uma questão que eu queria abordar desde o início que eu comecei a fazer minha sequência aqui em Gênesis, de 1 a 3. Gênesis capítulo 3, tem mais de 6 meses que eu gostaria de falar sobre isso. Gênesis capítulo 3, se tem uma missão que é de máxima importância, mas também muito complicada, ainda mais nos dias de hoje, né, queridos? Essa missão de sermos pais. Então vamos aprender com aquele que nós cantamos aqui, que ele é bom, né, que ele é um pai bom. Vamos aprender com ele. Gênesis capítulo 3, vamos ler os versos 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: E ao homem Deus declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui para aprender contigo. Que o Senhor possa nos abençoar nessa tarefa, nessa graça de termos os nossos filhos e criá-los. Precisamos da tua orientação, da tua palavra. Que o Senhor, como bom Pai, possa nos orientar nessa noite e todos os dias para que nós possamos honrar o Senhor, educar os nossos filhos e eles tenham vida longa na tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, o que o texto que nós temos, que nós acabamos de ler, tem a ver com criação de filhos, né, queridos? Na verdade, tudo. Vamos lá, uma das maiores missões do ser humano e que Deus nos colocou diante de nós é nós criarmos os nossos filhos, nós educá-los para a vida, educá-los na sabedoria, educá-los no bom senso, fazer com que eles sejam pessoas sábias, gentis e que possam ter um futuro bom, inclusive depois que partirmos, porque nós não estaremos o tempo inteiro com os nossos filhos. Partiremos em definitivo e quando eles se tornam adultos, também estaremos um pouco mais distantes, né? E como lidar, queridos, com as tarefas difíceis da criação de filhos? Quando tudo está super bem, quando eles fazem exatamente o que nós colocamos para eles, isso é ótimo. Mas a grande dificuldade é quando ocorre o problema, quando ocorre a discussão, quando ocorre a rebeldia ou a teimosia, ou a falta de educação, ou a desobediência. Aí que está a chave de tratar os filhos, de educá-los. Porque naquilo que eles estão bem, a educação é só, continue meu filho, vá adiante, nisso você está ótimo, então basta você elogiar e vamos para frente. O problema são os vícios, são os defeitos, são as dificuldades que a gente vê no caráter do nosso filho e como lidar com isso. Adão, como a Bíblia nos diz, era filho de Deus. Eva também. Ambos filhos. E nós vemos aqui, em Gênesis, que eles, diante de Deus, se rebelaram. Eles desobedeceram a Deus e isso trouxe uma série de problemas. E diante da desobediência do filho, como que o melhor pai do mundo lidou com essa desobediência? Como que Deus colocou diante de Adão e Eva suas responsabilidades, como Deus ensinou a eles as consequências das suas ações torpes, das suas ações de rebeldia. Bom, primeiro quero mostrar isso, que Deus era o melhor pai do mundo. Nós cantamos aqui e é importante deixar isso claro. Que Deus não era um pai qualquer, ou um pai distante, ou um pai que não estava nem aí, um pai que não ligava, um pai que não amava. Não, ele era o melhor pai do mundo. Nós sabemos pela literatura aqui de Gênesis que Deus havia dado tudo para Adão e Eva. Absolutamente tudo.
deu comida em abundância, diversa e saudável. Ora, de todas as árvores do jardim comam, são inúmeras, são sem fim, são agradáveis, são lindas, são belas, coloco vocês num paraíso, num lugar espetacular. Então deu todo o alimento, colocou-os num lugar sob a sua proteção, deu a eles um lar. E para Adão, olha que maravilha, deu até uma namorada. Olha que pai maravilhoso, um pai que já dá até a namorada pronta para o filho, né? Deus deu tudo para eles, queridos. Eles não poderiam reclamar que, não, Deus, e tal coisa. Por que você não? Não, Deus havia dado tudo. Mas, queridos, parece que ainda não foi o suficiente. A gente vê uma ingratidão por parte de Adão e Eva, porque eles se rebelaram. Falaram, não, Deus, mas você me deu tudo. Me deu 1 milhão de coisas para fazer, 1 milhão de coisas para desfrutar, 1 milhão de coisas para viver, mas e essa aqui? E essa aqui que você disse não? Ah, Deus, não adianta ter 1 milhão de coisas e essa aqui não. Você vê como o ser humano, queridos, tem a capacidade de ser ingrato, mesmo tendo tudo de bandeja. Porque veja, Adão e Eva, diferente do que nós vamos ver a partir desse verso aqui, eles receberam tudo de graça. Não tiveram que trabalhar, não tiveram que fazer nada. Depois Deus vai colocar o trabalho para eles. Receberam tudo de graça, tudo de mão beijada, eles tinham tudo pronto para eles. E ainda assim a ingratidão. É impressionante, a gente tem que detectar isso logo cedo nos nossos filhos, queridos. Porque um filho, ele não põe 1 grão de arroz em casa. 1 grão de arroz ele não põe em casa. Ele não paga a água que bebe, nem o papel higiênico que usa. E ele ainda vai reclamar da vida. E ainda vai gritar com o pai, ou vai se achar injustiçado para alguma coisa. Então veja só, queridos, a gente tem que aprender isso, aqui nesse texto de Gênesis. Que nada, prestem atenção nisso, nada, absolutamente nada, vai satisfazer o ingrato. Nada, absolutamente nada, vai satisfazer o mimado. Porque às vezes na nossa bondade, no nosso coração de pai, a gente fala, não, ele está insatisfeito, deixa eu dar mais. É mais isso aqui que ele está pedindo, deixa eu dar. Ah, não, agora ele quer isso aqui. Não, deixa eu dar. Não, mas aí ele pediu outra coisa, deixa eu dar. Nada, queridos, aprendam isso, nada vai satisfazer o ingrato, nada. E pelo contrário, a gente acha na nossa inocência que dando vai resolver, não, dando mais vai piorar. O ingrato, quanto mais você dá, mais insatisfeito ele fica, mais com coragem ele acha que tem que demandar mais, que reclamar mais, que exigir mais e pedir mais. Não resolve. A única coisa que tem que se fazer diante da ingratidão é ensinar gratidão. Isso é um fundamento para a vida. Mesmo depois que os pais partirem. Isso não estou falando isso para os pais. Essa pregação aqui é em prol dos filhos. O filho que não aprende a gratidão, ele vai se destruir. Ele vai reclamar da vida, vai achar, mesmo quando os pais partirem, ele vai achar o trabalho dele um lixo, ele vai achar a casa dele um lixo, o casamento dele não presta, vai achar tudo ruim porque ele é ingrato. Vai invejar os outros, pode até mesmo se corromper, porque como ele reclama de tudo, está insatisfeito com tudo, não, então eu preciso de mais. E eu não estou conseguindo pelo trabalho honesto, então eu vou por essas vias. A ingratidão corrompe o ser humano, degenera o ser humano e pode jogar em depressão, insatisfação, em tudo. Então tem que ensinar a gratidão, esse é o passo número 1, e combater esse egoísmo, essa insatisfação crônica e mimada. Combater essa postura de só ficar pedindo. É o que o Evangelho nos ensina. É melhor dar do que receber. Os nossos filhos, por estar numa condição ainda de infantilidade, de ainda não terem condições, eles só recebem. Mas a gente tem que ensiná-los a gratidão no receber e que importa mais dar do que ficar só cobrando dos outros. E é por isso que Deus foi forçado, e pensando em Adão, a colocar Adão e Eva a trabalharem. Porque eles não davam valor no que tinham. Não davam valor, eles tinham tudo, do bom e do melhor, de mão beijada, ainda reclamavam. O que Deus teve que fazer?
Se vocês não dão valor nas coisas, vocês vão ter que aprender a dar valor nas coisas, vocês vão ter que trabalhar. E aí o ser humano, quando vê o suor do rosto, como o texto nos diz, quando vê que tem que lutar, que tem que batalhar, que exige esforço mental, esforço físico, que você tem que esperar até o fim do mês, e ainda ganha uma quantia que você tem que tirar das contas e tudo, ainda sobra pouco, tem que economizar, tem que controlar as finanças, tem que se arranjar. Quando vê tudo isso, aí a pessoa começa a dar valor. Então, essa foi a didática de Deus. Se você não aprende a dar valor, eu vou ter que te ensinar a dar valor nas coisas. E os pais têm que cobrar esse espírito humilde, queridos. Porque o que é que Jesus diz? Foi a primeira bem-aventurança que Deus diz, lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os de espírito humilde, porque estes herdarão o reino de Deus. Olha o que Deus está dizendo. O ingrato, o reclamão, o mimado, até Deus não olha essa pessoa bem. Ele quer que aqueles que morem com Ele no reino dos céus, quem? Os de espírito humilde, os que agradecem, os que recebem com gratidão. Então Deus vai querer sempre transformar o ingrato, porque Deus vê isso com maus olhos e essa pessoa tem que aprender a gratidão. Agora, os filhos, hoje em dia, por isso que essa mensagem é muito importante, eu acho, tratam os pais como se os pais devessem alguma coisa a eles. Como se os pais devessem alguma coisa a eles. E pior, muitos pais aceitam isso. Ah, meu pai tem que me dar tal coisa. E se não der, ele briga com o pai ou vai lá e pega, como Adão e Eva fizeram. Deus, meu pai tem que me dar tal coisa. Não, eu não vou dar, meu filho. Não é a hora, não é o momento, ou não é para você, ou isso não faz bem. Ah, é? Então eu vou lá e pego. Ou então eu grito com meu pai. Isso é um horror e é isso que está se vendo na sociedade hoje e isso tem que ser combatido. Por que os pais deveriam alguma coisa aos filhos? Como eu expliquei, os filhos nunca deram nada aos pais. Nunca deram nada, a não ser trabalho, gasto e chateação. Fizeram o que pelo pai? Alguma coisa? Nunca deram nada. Claro que deram carinho, mas em termos práticos, nunca deram nada aos pais. E agora, pelo contrário, os filhos devem tudo aos pais. Absolutamente tudo, e o pai não deve absolutamente nada aos filhos. Algo tão óbvio, mas parece que hoje precisa ser dito. O que o filho deu ao pai? Nada. E tudo que os filhos têm, a roupa, a cueca, a meia, o tênis, o chinelo, a pasta de escovar os dentes, o papel higiênico, tudo foi o pai que deu. Cara, querido, se você pensar nisso, isso tem que gerar uma gratidão imensa aos pais. Imensa e total. Porque tudo, absolutamente tudo que o filho tocou, pegou, ou tem, ou está usando, foi dado pelos pais. Então o filho tem que ter uma gratidão imensa. Comida, água, roupa, corte de cabelo, até a vida, até o respirar, foram os pais que deram. Se isso não for motivo, queridos, de uma reverência e de um respeito e de uma obediência grata pelos pais, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É o óbvio que os filhos têm que acordar e os pais têm que entender isso. O tamanho da autoridade deles e o quanto os filhos têm que ser gratos. Agora os filhos ficam querendo deixar os pais culpados. Não, porque você tem que me dar isso, tem que me dar aquilo. Não. O filho pode pedir e deve chegar ao pai, pai, poderia me dar, mas o filho tem que saber ouvir um não. O filho tem que saber ouvir um não. Adão e Eva ouviram um não de Deus. Essa árvore, não. Ah, pai, mas isso e aquilo e tal, o coleguinha tem. Meu filho, eu sou seu pai, eu entendo, não, agora não. Talvez pode ser, dependendo da coisa, pode ser que depois sim. Agora não, ou isso não, nunca. Ouça o seu pai e a sua mãe. Eu quero o teu bem. E, queridos, mesmo recebendo tudo, as pessoas continuam insatisfeitas. E é tanta abundância que hoje os pais dão aos filhos e ainda continuam reclamando.
Queridos, isso é pecado contra Deus, contra os que não têm nada e contra os pais, que às vezes estão se matando de trabalhar horas e horas, às vezes trabalham mais ou arrumam outro emprego para pagar, às vezes, um conforto que o filho nem dá valor. Isso é pecado, queridos. Isso é um horror. E veja, então qual que é a postura de Deus? Deus deu tudo, só que Deus colocou limites. Deus deu absolutamente tudo, em abundância, e falou, mas eu lhes ordeno. Então veja que Deus não falou, olha, meu filho, eu peço que você... Não, espera aí, isso aqui eu estou te ordenando. Porque isso aqui, por quê que Deus está ordenando? Que mandão é esse Deus? Esse Deus é muito ditatorial, porque essa obrigação sobre mim? Queridos, Deus ganhava alguma coisa ou perdia alguma coisa com que Adão e Eva fizessem? Não ganhava nada. A ordem de Deus, o comando de Deus era pensando no bem de quem? De Adão e Eva. Deus não ganhava nada com aquilo. Assim como um pai e a mãe chegam para um filho e falam, meu filho, tal coisa, não faça. Não faça, é um comando que eu estou te dizendo. O pai vai ganhar alguma coisa com aquilo, queridos? Não, é o filho, é o bem do filho. É o filho criar caráter, é o filho criar consciência que tal coisa é prejudicial a ele. E é mais uma coisa para a qual o filho tem que ser grato, porque o pai não está ali brincando de ser um tirano, o pai está ali cuidando do filho, ensinando que tal coisa não pode. Deus está dizendo, Adão e Eva, não põe o dedo na tomada. E, mas eu quero botar o dedo na tomada. E os pais não podem seguir a tolice dos filhos. A gente não pode permitir que os nossos lares sejam controlados pela imaturidade, ou pela infantilidade, ou pelo capricho de crianças. Quem é o adulto? Quem é o adulto? É esse que tem que botar a ordem. A palavra ordenar vem justamente de botar em ordem. Então, por que você ordena? Porque você quer que a vida do seu filho esteja em ordem, esteja em paz, esteja bem. As Escrituras nos ensinam que os filhos devem obedecer e honrar os pais. Então, é uma coisa que os pais têm que levar a sério. É uma coisa que os pais não podem negociar. Porque é uma coisa que o próprio Deus ensina, o próprio Deus colocou isso. E o próprio Deus diz, olha, eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu que sei. Pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar o fim que eu desejo. É isso que está escrito? Para dar o fim que vós desejais. Isso é sempre o intuito do Pai. E o pai tem que ter essa compreensão. Quem é o adulto? Fala, não, meu filho, é eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Você não sabe. Você ainda tem muitas imaturidades. Você está pulsando de vontades, de desejos, de inveja. É o amiguinho isso, é o amiguinho disso, aquilo. Eu sei, eu sou adulto. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E é pensamentos de paz, é pensamentos de bem, para dar o fim que você deseja. Eu quero que você alcance esse futuro brilhante, esse futuro maravilhoso, que você seja uma pessoa linda por dentro e por fora, que você seja uma pessoa de caráter, uma pessoa que tenha compromisso com Deus e com a palavra, e com os ensinos da palavra. Eu sei. Então confia em mim, eu sou teu pai, eu sou tua mãe, confia em mim. Então muitas vezes o filho acha que você está fazendo algo de mal para ela. Por que eu não posso comer dessa árvore? Eu sei, meu filho, por que você não pode comer dessa árvore? E você não vai comer. Não vai. Não coma dessa árvore. Você é o adulto, você dá a ordem, você dá o comando. Porque se você deixar o filho na própria conta dele, como diz Provérbios 29, o filho entregue a si mesmo será a vergonha dos pais. O filho entregue a si mesmo será a vergonha dos pais. Então os pais têm que conduzir. Vê se está desviando para a direita, se está desviando para a esquerda, sai num caminho ruim. O pai tem que chamar atenção e tem que corrigir. Queridos, o ser humano, por natureza, nessa natureza ruim e difícil que o ser humano tem, ele quer passar por cima de tudo. Ele tem aquele desejo, aquela vontade, aquele ímpeto, aquele capricho, aquela loucura, ele quer fazer. E onde que isso começa a ser refreado? Onde que isso começa a ser colocado nos eixos? Onde essa loucura do ser humano é advertida? É na família, são os pais.
Criai os vossos filhos na admoestação do Senhor. O filho vai para todo lado, queridos. Ele é meio destrambelhado, ele não sabe as consequências. E o pai tem que chegar, meu filho, isso é insensato, isso é loucura. Então, o filho entrega a si mesmo. Não seja assim no nosso lar. Não permita que a imaturidade leve os seus filhos para os maus caminhos. O que mais educa um ser humano é a disciplina dos pais, e a gente não pode tirar esse direito deles. Tem que ter pulso, tem que falar, olha, é isso aqui, meu filho. A Bíblia nos diz que o próprio Jesus, sendo Deus em carne, era submisso aos pais. Por que ele fez? Ele precisava ser submisso, queridos? Ele era 1 bilhão de vezes mais sábio que José e Maria. Mas ele foi submisso aos pais por quê? Porque queria nos deixar essa lição. Filhos, sejam submissos aos pais. Pais, exijam essa confiança dos filhos em seguir o que você está dizendo. Jesus foi submisso. Por que os nossos filhos não vão ser? Nós temos que criar os nossos filhos no amor, queridos. No amor. E o amor sabe dizer a verdade. O amor sabe dizer a verdade. O amor está vendo que algo vai adoecer o filho. E o amor traz à luz aqui. O amor fala, meu filho, isso vai te prejudicar e muito. Lá na frente, isso vai trazer problemas imensos para você. Queridos, como a Bíblia nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente quer que as coisas cooperem para o bem dos nossos filhos. Agora, que bem é esse que Deus intenta para conosco? Que todas as coisas cooperem para o nosso bem. A Bíblia diz lá, olha, Deus intenta esse bem para que você tenha muitas casas, muitas posses, muitas riquezas. Isso nunca é o Evangelho, queridos. Lá diz, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para serem segundo a imagem do seu Filho. Então, a grande preocupação de Deus não é dar isso ou daquilo, entupir a gente de coisa, é criar em nós um caráter segundo a imagem de Jesus. Seu filho está indo na direção de ser uma pessoa parecida com Jesus ou não? Se não, você tem que trabalhar para cooperar as coisas para o bem, para essa construção. Sua obrigação não é dar o iPhone 1000 ou as viagens mais caras do universo. A nossa principal missão é construir um caráter correto. Os pais têm a responsabilidade de deixar claro o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que faz bem e o que faz mal. E Deus deixou claro. Adão e Eva, eu lhes ordenei. Isso aqui é prejudicial, isso aqui faz mal. A psicologia, muito sabiamente, fala dos traumas dos filhos que viveram sobre lares de violência, lares de truculência, lares de abuso, lares de gritaria, e é horrível. As crianças nascem ou crescem com esse ímpeto de violência. Eles reproduzem a violência que receberam, ou então têm o seu interior muito devastado, porque um lugar seguro se tornou um lugar de tortura. Mas existe um outro trauma que hoje está muito presente, de que os filhos que são criados em lares em que os pais não trazem o comando, não trazem a disciplina. Filhos são traumatizados pela violência. Em outros, os filhos, por não receberem a disciplina dos pais, estão entregues a si mesmos, eles crescem egoístas, mimados, mesquinhos, cínicos, moles, sem caráter, sem educação, sem respeito aos mais velhos, sem respeito ao próximo, sem respeito à autoridade, sem entender aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Isso também, para mim, é um trauma severo. Uma pessoa que é um trauma fortíssimo. Então, imagine, se você fosse uma pessoa truculenta e que esbofeteasse o seu filho, você não quer esse trauma para o seu filho. Mas não cria o outro trauma oposto, o outro polo, de deixar o filho entregue a si mesmo, sem aprender o que é gratidão, sem aprender o que é respeito, sem aprender o que é virtude, sem aprender a ser educado, ser correto, ser gentil. Querido, seu filho pode estar nas melhores escolas, mas se não tiver caráter, não tiver educação, não tiver bom senso, não tiver sabedoria, não vai adiantar muita coisa. O futuro vai ser complicado. Se você é grato
pela disciplina que você recebeu dos seus pais. Claro, que você pode aprimorar aqui e ali, há sempre espaço para muita melhoria. Mas se você é grato por essa disciplina, para o seu pai dizer, meu filho, isso é errado. Meu filho, isso aqui, vá nesse caminho. Se você é grato por isso, dê esse direito, esse privilégio, essa bênção aos seus filhos. Dá tudo. Deus deu o comando para colocar em ordem a vida do filho, colocou, olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui vai nesse caminho, meu filho. Mas aí vem um problema, a desobediência. E Deus fala, Adão e Eva, visto que não deram ouvidos ao que eu lhes ordenei, visto o que acontece? Aí Deus vem com a correção. Aí nós temos que aprender com o nosso pai. Um pai abundante em carinho, em abençoar, em dar coisas para os filhos. Um pai que coloca, instrui no caminho que o filho deve andar, no caminho que não deve andar. Mas havendo a desobediência, é um pai que não se furta, nem diz, não é comigo. Não, ele vem. O amor quer corrigir do erro e não se furta a isso. Hebreus 12 diz, porque nós somos filhos e não bastardos, porque nós somos filhos, o nosso pai vem e nos corrige, nos ensina. E corrige porque é amado e porque os pais se importam com o futuro daquela criança. Porque se não se importasse, deixa ele. Quer viver assim? Deixa ele. Vou ganhar alguma coisa com isso? Se ele for mesquinho, se ele for egoísta, se ele for cínico, se ele for ingrato? Tá bom, é com ele. Mas porque o pai ama, ele fala, isso vai destruir a vida dele. Isso vai destruir o casamento dele. Isso vai destruir a alma dele. A espiritualidade dele. Vai destruir tudo nele. E vai ser uma pessoa ruim consigo mesma, ruim com o mundo. Ninguém vai olhar para ela com bons olhos. Então, queridos, não corrigir é algo covarde, é algo até egoísta. Porque é mais fácil não corrigir. É mais cômodo. Tá bom. Você fica na sua. Mas não é hora de pensar em nós, é hora de pensar no filho. Dá um trabalho absurdo ter que ir lá e corrigir, e ter que ir lá e chamar a atenção. Mas isso não é opcional. Isso é algo que nós devemos fazer. Não se dê opção de não corrigir, como Deus veio. Nós estamos lendo Deus agindo diante da rebeldia, da obediência, em que Adão e Eva, tendo recebido tudo, cuspiram na cara de Deus, ofenderam Deus, falaram, Deus, estou nem aí para você, vou fazer o que eu quero, vou seguir até o diabo, mas você não. Olha o tamanho da ingratidão. Então, o amor tem essa responsabilidade, que não olhar apenas o presente. Não, isso aqui que ele fez não vai gerar nada, não tem problema, querido, olha para o futuro. Um navio, o pastor Wagner já deu esse exemplo, eu me esqueci, um navio saindo aqui do Brasil. Se ele mexer, está indo para a Europa, se ele mexer 2 graus, 3, não sei quantos graus, mas mexer um poucos graus, ele cai na África. Então, um destino, se você mexer um tiquinho aqui no início, lá atrás, no comecinho, mexe poucos graus, vai levar a um destino completamente diferente, milhares de quilômetros de distância do caminho bom, do caminho correto. Então, é aqui no início que você corrige. Uma distorção pequena. Não, isso aqui é muito pequeno. Mas, queridos, está no início. Isso, lá na frente, ao longo dos anos, isso vai piorar muito. Então, a gente tem que primeiro tirar essa palavra, castigo ou maldição. Deus castigou Adão e Eva, Deus amaldiçoou Adão e Eva. Não, Deus está ensinando a eles o valor das coisas. Deus está ensinando para eles, se eu digo para vocês, isso aqui é caminho de vida, isso aqui é caminho de morte, e vocês adotam esse caminho de morte, vocês vão sofrer muito. E Deus vem e fala, eu preciso orientá-los, eu preciso corrigi-los, porque senão vocês vão se destruir. Se Deus deixasse, tá bom, eles não estão confiando em mim, eles fazem o que querem, eles dão ouvido ao diabo, eles não me ouvem. Não, acho que não vai ter problema, pelo amor de Deus. Eles estariam seguindo o diabo completamente para lá, mas Deus não. Colocou disciplina, colocou a questão clara para eles. Provérbios repete incessantemente. Isso é palavra de Deus que nós pais não podemos desobedecer. Porque a gente pensa, desobedecer a Deus é o quê? É roubar, matar. Sim, tudo isso, claro. Mas há uma coisa que também Deus ensina: corrija teu filho. E fala incessantemente. Então, se você não faz, você também está pecando como a pessoa que rouba. Claro, cada um com a sua gradação, mas isso é sério, que é o seu filho. É o seu filho. Você precisa colocar limites.
como Adão fez, como Deus fez. Coloquei esses limites. O limite é assim, é restritivo. Meu filho, você não vai fazer nada, você não vai assistir TV, você não vai ter amigos, você não vai ter nada, você não vai descer para brincar, não vai ter nada. Não. Deus, olha como Deus é bom, você pode comer de tudo. Então Deus era um pai, não era um pai castrante, um pai ríspido, rígido, intolerante, que não deixa o filho fazer nada. Pelo contrário, olha, pode passear no jardim à vontade, olha, vocês podem comer de tudo, é só essa aqui. Então, um pai bom é um pai que não restringe o filho de tudo. Não, ele deixa o filho viver. Só que ele põe os limites. Isso aqui, meu filho, isso aqui destrói, isso aqui eu não posso deixar você fazer. Então, explique o que é errado, ponha os limites, e transgredidos esses limites, uma penalidade precisa ser imposta para que o filho repense as suas ações. Se uma penalidade não for colocada, se ele não aprender de pequeno que determinadas ações geram consequências, ele vai se perder. Corrija teu filho. A Bíblia cansa de dizer, corrija teu filho. Aqueles que ainda não são pais, aprendam agora. Que o que o mundo ensina para muitas coisas é errado, inclusive para o ensino dos filhos. Explique por que é errado, informe as penalidades e informe antes, por favor. Não seja aquela pessoa que do nada sai colocando, não. Explique, isso é errado. Informe as penalidades e o filho transgredindo os limites colocados, aplique as penalidades combinadas sem pensar duas vezes. Não é penalidade louca, nem translocada, nem maluca. Coisas que é para correção, para o ensino. E aí você tem a obrigação de colocar aquela penalidade. Não interessa o seu desejo, a sua vontade, a sua preguiça ou a sua covardia. É hora de aplicar o combinado. Só assim os filhos vão repensar suas atitudes. Agora, a pior coisa que pode ser feita é um filho cometer um erro e o pai não aplicar a penalidade que já havia sido combinada. Porque qual que é a mensagem que está sendo passada, queridos? O filho vai achar que consegue driblar o sistema, que consegue fazer o que quiser, que pode fazer o mal e vai sair impune. Vou fazer o que eu quiser aí, lá na frente eu me viro lá na frente. E pior ainda, quando o filho faz o mal e ainda consegue se beneficiar às custas do pai. O pai não, passa a mão, deixa quieto. Ele vai entender que pode sempre dar um jeitinho, que com a vida ele pode brincar. E a vida não é assim. Então ele tem que aprender isso, queridos, no lugar seguro do lar, no lugar protegido do lar. Porque a hora que ele for para a vida é cruel e a vida não tem misericórdia. Não tem. Se ele acha que não vou dar um jeitinho aqui, eu fazia lá em casa, fazia e dava um jeito, dá tudo certo. Vai lá para a vida. Então esse é o pior ensino que pode ser passado. Ele faz o que quer, desobedece, ofende, humilha, rebelde contra o pai e depois nada acontece. Queridos, limite sem penalidade não é limite. Não é. Que limite é esse? Que passa, faz e continua a mesma coisa? Peraí, meu pai passou esse limite. Passei, não aconteceu nada. Tem um outro limite, esse aqui vou passar também. Não aconteceu nada, esse aqui, não use drogas, meu filho. Eu já passei tudo isso aqui, vou passar também. E vai indo, queridos. Isso pode levar a uma destruição devastadora. Porque os limites pequenos ele foi passando e ele foi vendo, não aconteceu nada, olha. E meu pai continua me dando isso, aquilo. Isso é muito sério. Então, queridos, porque senão, queridos, ele vai aprender que o mal compensa. Ele vai aprender que o mal compensa. Ele pode fazer o mal, pode destratar quem quer ele quiser, pode xingar, pode brigar na rua, pode fazer o que for. Não aconteceu nada, então compensa fazer o mal. E parabéns, criamos um delinquente. Criamos uma pessoa sem limite, um folgado, um cínico que olha para as leis, para as boas condutas, para as regras de educação. Estou nem aí para nada disso. Sempre fiz, sempre me dei bem, vou continuar fazendo. Então, se não aprender esses limites quando é menor, quando chegar lá na frente, ele vai transgredir limites muito mais sérios. Então, nós, pais, aqui, assim como Deus, Adão e Eva passou um limite. Apesar de terem tudo, vai ter que sofrer. As consequências vai ter que aprender. Nós não podemos ser cúmplices do mal feito, do mau caráter dos nossos filhos. Se ele transgrediu o limite, não dê mais nenhum tostão.
Comece a tirar, comece a aplicar penalidades. E veja Deus, queridos, veja o nosso Pai, veja se ele fica paparicando ou adulando filhos mal criados ou filhos desobedientes. Veja se ele fez isso com Adão e Eva. Não. E veja que, de novo, eu repito isso. Eu não estou falando isso contra os filhos, eu estou falando a favor. Estou falando, e a palavra de Deus está falando, instrui os seus filhos no caminho que devem andar. Isso é para salvar a vida dos nossos filhos. Salvar eles de muito sofrimento. E a correção, por favor, que seja com gradação. Não precisa, o menino fez uma coisa, você explode, estoura, fica aquela coisa louca, a casa começa aquela confusão, aquela gritaria. Não, que seja uma coisa gradativa. Que seja uma coisa pensada na frieza, na calma. Espera aí, meu filho está com esse defeito, deixa eu colocar tais e tais questões. Porque, veja só, como a Bíblia é sábia, ela diz, no livro de Provérbios, que a vara da indignação falhará. A vara da indignação falhará. Então, se você corrige de forma emotiva, de forma furiosa, de forma translocada, gritando, berrando, aquela confusão, a vara da indignação falhará. A criança tem que perceber pela energia dos pais, pela emoção dos pais, que ela está sendo corrigida para o bem, sendo corrigida para a vida, e por um pai, por uma mãe que se importa, pretendendo o bem dela. E que ela já havia sido informada, explicada, tal coisa não será admitida, porque isso faz mal, isso não é correto, isso não é educado, isso não é de uma pessoa de bom senso, de uma pessoa de sabedoria. Uma criança não pode sentir que ela está sendo injustiçada. Foi explicado antes, claro que na hora ela sempre se acha injustiçada, mas explicado antes, e havendo justiça, o próprio filho vai reconhecer. Como Hebreus 12 diz, no momento da correção, todo filho acha aquilo ruim, mas depois ele vai agradecer. Ele vai agradecer. Porque se você não corrige seu filho, lá na frente ele vai dizer, olha o que aconteceu com a minha vida. Porque você não me corrigiu. Olha o que aconteceu com a minha vida. Porque você não me disciplinou. Olha o que eu me transformei. E vai jogar na tua cara. Agora corrija, e seu filho vai ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa de bom senso, uma pessoa educada, e vai jogar na tua cara. Pai, eu sou assim graças a você. Porque você me corrigiu, você me instruiu, você me disciplinou quando eu fui mau caráter. Quando eu fui sem educação, quando eu fui ridículo, você me corrigiu. E eu faço questão de falar para os meus filhos, o papai não quer corrigir vocês. O papai não quer que tudo fique de boa, tudo fique tranquilo. E o papai nunca quer corrigir vocês, nunca. Mas eu não quero mesmo. E eles olham nos meus olhos e veem isso. Mas eu falo, mas se fizer tal coisa de novo, que é algo feio, algo ruim, o papai vai ter que fazer isso para o bem de vocês. O papai não quer. Então, se vocês não querem, não façam. Porque de mim não vai acontecer. Da minha parte não vai acontecer. Agora, se você fizer, é você que está buscando isso. Não eu, você. Mostrar para o filho que é uma atitude que ele está plantando. E ele vai colher. Na proteção do lar, para aprender o que é bom e o que é correto. Então não adianta você colocar os filhos nas melhores escolas e a principal educação vem de casa. De virtude, de caráter, de boas palavras, de ser cordial, de ser respeitoso, de ser grato, de saber se portar. Você é uma pessoa educada, queridos. Porque senão como é que será o futuro dele, de novo? Como é que será o casamento? Como é que será ele no trabalho, com o chefe? Ou lidar com as 1001 dificuldades da vida? Se ele choraminga por não ter o celular topzera dos universos, o que acontecerá quando ele, ralando para ganhar os seus primeiros salários, bater um carro? Ou quando perder um parente? Ou quando for traído por um namorado ou uma namorada? Ou quando perder o emprego? Se ele choraminga por coisas pequenas e a gente... Não, queridos, a gente tem que colocar eles no caminho. Os pais têm a obrigação, queridos, de ajudar os filhos na construção de um caráter saudável. Essa é a principal obrigação de um pai. Não é levar para o país X, para o país Y, nem para dar os melhores gadgets que acabaram de lançar. Não, é ajudar na constituição de um ser saudável. Pais, não se furtem a isso.
não se furtem isso. Isso é tão sério que Deus fez questão de colocar isso entre os 10 mandamentos. Veja, Deus fala, não roube, não mate, não adultere, honra teu pai e tua mãe. Olha como isso é sério. E veja, se a pessoa não honrar os pais e as mães e não aprenderem com eles, a grande tendência é que ele acaba cometendo os outros erros. Matar, roubar, adulterar. Então, esse mandamento não é só para nós vamos honrar os pais e mães, é para os pais também entenderem que os filhos têm que honrar pai e mãe. Nós, pais, temos que entender que isso é um mandamento de Deus e que os filhos têm que aprender a honrar pai e mãe. Eles têm que... Não, mas eu não ligo muito, eu sou muito amigão, eu não ligo muito para essa coisa de honrar pai e mãe. Olha só, queridos, por quê? Prestem atenção. Por que isso é sério? É o único mandamento por promessa. Então é por isso que a gente precisa ver o que isso implica. Ele diz, honre pai e mãe para que tenha longa vida na terra. O que isso quer dizer? Que se os filhos aprenderem com os pais a honrá-los, a ouvi-los, a estarem atentos ao conselho, ao ensino, à instrução dos pais, eles vão se poupar de muito sofrimento, de muita dor, e isso vai poupar e salvar a vida deles. Vão ter longa vida por quê? Porque magicamente Deus abençoa? Claro que Deus abençoa aqueles que honram. Mas é porque, ouvindo os pais, eles vão se poupar de muito sofrimento. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que Deus disse no Éden. Que Deus diz, se não comam dessa árvore, porque no dia que comerem, vocês morrerão. O que Deus está dizendo? Me honrem, para que vocês tenham longa vida. Porque se vocês me desobedecerem, vocês só vão caminhar em caminho de morte. Porque o caminho da desobediência, o caminho de ir na sua imaturidade, na sua infantilidade, o caminho da ingratidão, o caminho do egoísmo, o caminho de ser mesquinho, de ser cínico, de ser rebelde, é um caminho de morte. Deus está falando a mesma coisa que nos 10 mandamentos. Não coma, não me desobedeça, porque senão você vai morrer. Você vai sofrer. E Deus diz a mesma coisa nos 10 mandamentos. Honre pai e mãe, porque você tem longa vida na terra. É a mesma coisa repetida. Porque, queridos, se a gente não ouve Deus fala, olha, me ouçam, porque eu só quero o bem de vocês. Se vai para outro caminho, só vai achar a morte. Mesma coisa. Pais, instruindo os filhos, tem que falar, siga isso para que a sua vida seja boa, porque senão você vai colher problemas. Então, nós temos que entender a importância disso, a seriedade disso. Isso faz parte dos 10 mandamentos. A Bíblia cansa de dizer, pais, instruam seus filhos nos caminhos que devem andar. Pais, corrijam seus filhos. Essa é a ação do amor. E Deus tomou atitudes, como nós estamos vendo aqui, para nos salvar da nossa idiotice. Hoje o ser humano, quando chegar no céu, e no céu você vai ter tudo, você vai ter abundância, vai ter fartura, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, não vai ter mais pecado, não vai ter mais dor. E o ser humano vai dar valor. Porque quando ele tinha tudo isso, não deu valor, ainda foi ouvir o diabo. Não, Deus, você é legalzinho, mas esse cara aqui, ele é engraçado, ele é gente boa, deixa eu seguir ele. Por que no céu não vai ter mais queda? Porque nós vamos ter aprendido nessa vida de dor, pelo amor de Deus. Não ouvir o nosso Pai Celestial é a maior loucura. Eu vou seguir a Ele sempre. Eu entendi que, não ouvindo Ele, eu só vou gerar morte na minha vida. Então nós vamos aprender, nessa vida aqui, a ser grato pelo Pai bom que nós temos. E essa lição nós temos também na nossa casa. Temos que aprender a ouvir os nossos pais. E nós, pais, ensinar aos nossos filhos a importância de ouvir a maturidade, de ouvir a sabedoria. Né? Aquele ditado antigo, a sabedoria dos cabelos brancos. Eu já tenho alguns aqui. Mas a palavra de Deus é uma sabedoria de milhares de anos, eternos anos. Então, é uma sabedoria eterna que nos diz, honrem pais e mães. Então, pais, exijam dos filhos isso. Honre a mim e a sua mãe. Obedeça a mim e a sua mãe. Siga os princípios que estamos colocando para você. Para quê, pai? É só porque você gosta de mandar? Não. É para que você tenha longa vida na terra. Para que você seja feliz. Eu não ganho nada com isso. É para você o bem. Eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e de bem. Para dar o fim que lhes desejais. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Glória. Glória.
Queridos, em 16 de julho de 2018, perdi meu pai. Está fazendo um ano e pouco agora, né? E eu lembro que no ano passado eu preguei no Dia dos Pais, o pastor Wagner me fez esse convite, perguntou se eu tinha condições. Eu falei, faço questão para honrar meu pai. E eu aponto na cara do meu pai e digo, pai, eu sou grato. Eu aprendi demais com o Evangelho, eu aprendi demais com meu pai. Porque ele, que poderia se eximir, deixar eu para lá, ele veio e falou, meu filho, isso é errado. Ele me instruiu no caminho que eu devia andar. E vocês me olham aqui hoje, vem uma pessoa talvez centrada e tudo, mas eu era um filho terrível, queridos. Eu tinha uma época que eu apanhava praticamente todos os dias. Eu era realmente terrível, fugia da escola, pulava o muro da escola, brigava com todo mundo, xingava, tirava até as calças dentro da escola. Terrível. Coisa era... Imagino que eu teria me tornado se não fossem meus pais. Talvez eu estivesse debaixo de uma ponte fumando agora crack, se ainda estivesse vivo. Talvez jamais estivesse num púlpito ensinando a importância disso. Eu não sei o que seria de mim, você talvez não saiba o que teria sido de você sem o exemplo dos seus pais. E que a gente não furte dos nossos filhos esse privilégio de falar, eu tive um pai. Eu tive uma mãe que me instruiu no caminho que eu devia andar. E essa gratidão que nós temos, os nossos pais, os nossos filhos possam ter essa gratidão um dia, porque a gente, nas nossas fraquezas, a gente não adianta a gente ser perfeito, mas a gente fazer esse melhor, queridos. Porque isso é melhor, a gente está vendo Deus fazer. Deus veio e fez. Adão e Eva, vocês não entendem o bem que eu quero para vocês, vocês não entendem, não aprendem a dar valor ao que vocês têm. Eu vou ter que ir com dor no coração, porque dói muito mais no pai do que no filho, quando a correção é feita. Dói mais. Mas o pai faz. Mas por que se vai doer no filho e vai doer no pai mais ainda? É desejando que ele alcance o fim que ele deseja. E o pai faz esse sacrifício de amor, de corrigir o filho, de às vezes parar de assistir um telejornal, de fazer algo que deseja, aquele momento de descanso depois de um dia estafante e sofrido no trabalho, tão cansativo, e se levanta. Eu tenho uma missão a cumprir, para o bem do meu filho. Ele vai ser uma pessoa honesta, ele vai ser uma pessoa de caráter. As pessoas vão olhar e ver, olha que filho bom ele tem. Um pai que ensina. A Bíblia diz, corrija teu filho. O melhor pai do mundo faz isso com dor no coração, queridos. E que dor do pai nos deixar nesse mundo hostil, mas já prontinho para nos levar. Então, pais, coloquem o filho numa disciplina e depois prontinho para tirá-lo de lá, de volta para os teus braços. Mas até na disciplina, o teu carinho, a sua preocupação está ali em o filho repensar. Não apenas desconte, não apenas vá na ira, não. Explique, corrige e fala, meu filho, você entendeu? Você entendeu por que eu fiz isso? Você entendeu? Fala, me explica, meu filho, por que o papai corrigiu você? O papai que é tão bom, que sempre está querendo ver você feliz, brincando com você, por que tomou essa atitude? Por que veio e falou dessa forma mais dura? Por quê? Ah, pai, porque realmente eu fui feio. E que a gente, todas as vezes que a gente olha para a cruz e fala, Senhor, eu fui feio. Mas o Senhor me perdoou, o Senhor me corrigiu e deu a vida por nós. Dê a vida pelo teu filho. E ele vai ser muito grato. Eu sou grato pelo meu. Acho que aqueles que tiveram pais minimamente sensatos também são gratos. O nosso pai é bom. Aprenda a ser bom com ele. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para ele. Glórias a Deus. Cante isso de todo o seu coração, então, esse louvor. Cante a Ele que Ele é um Pai bom, mesmo nas disciplinas que são duras, e Deus também nos corrige. Mas a gente cresce, queridos, a gente amadurece, e depois a gente vai olhar para trás, porque o nosso Pai fez e o nosso Pai Celestial fez também, fala,
Senhor, obrigado, porque naquele momento o Senhor me corrigiu. Naquele momento a tua voz veio, a tua palavra veio e me corrigiu. E estamos aqui no domingo para ouvir essa voz de um pai que às vezes puxa a orelha e nos salva da morte. Amém?